pergunta, posso falar que quase de milhões, como o pessoal tem falado. Nutri, preciso pesar a comida para eu ter resultado? Sempre surge a dúvida se, para se ter bons resultados com relação a ganho de massa, perder gordura corporal, se você precisa pesar a comida. E aí eu vou explicar algumas coisas para vocês, porque eu tenho certeza que, de acordo com a minha experiência, existem algumas vertentes, alguns pontos que a gente precisa entender. Primeira coisa, se você é uma pessoa que tem hábitos alimentares ruins, que você tem uma alimentação completamente de baixo valor nutricional, não gosto de falar a palavra alimentação errada, mas uma alimentação de baixo valor nutricional, não tem hábitos saudáveis, não tem hábito de comer fruta, verdura, legumes. Nesse caso, eu não indico que você pese a comida, eu indico que você crie novos hábitos e que você passe a se alimentar melhor. Só de você fazer isso, você já vai ter um bom resultado. Quando você já estiver muito acostumado, e aí o nutricionista ou você ali tentar, se o seu caso for emagrecimento, começar a mexer na sua dieta para você começar a perder peso, começa reduzindo as quantidades. Eu não vejo uma necessidade de pesar todo o alimento, tá? Por quê? Imagina que eu vou associar um copo de água, tá? Seu copo de água tá transbordando. Então, seus hábitos alimentares são ruins, você tá com peso ruim. Quando a gente dá uma balançadinha, você vai perder peso, só pelas mudanças que você fizer. Depois, quando você já estiver muito acostumado, que o estilo de vida saudável já fizer parte da sua rotina, e você tiver um objetivo assim muito específico. Nossa, Larissa, eu quero atingir, sei lá, vou chutar aqui, sei lá, 70 quilos, e eu tenho a meta de atingir isso em 6 meses, tá? E vou falar aqui que falta 6 quilos para você atingir essa meta. Nesse caso, aí sim eu acho interessante você começar a medir a quantidade, porque o resultado vai ser muito mais fiel, é muito mais fácil de você atingir se você seguir fielmente a quantidade que o nutricionista calculou para você na dieta, tá? Porque é a garantia de que você vai ingerir exatamente a quantidade de calorias calculada, nem para mais, nem para menos, tá? E aí sim você vai ver um resultado. Então esse é um aspecto. Segundo, para as pessoas que já têm um hábito de vida muito saudável, que já tem esse estilo de vida ali enraizado, sempre fez vários estilos de dieta, low carb, high carb, enfim, jejum intermitente, e tá com dificuldade. Nossa, Larissa, eu travei. Se for ganhar massa muscular, eu não consigo subir mais 1 quilo e eu não consigo perder mais nenhum quilo. Ali estacionou total. E aí sim eu acho válido começar a usar a balancinha realmente para pesar os alimentos, de novo, para você garantir que você vai ingerir as quantidades de calorias adequadas. Então assim, não existe uma regra. E aí o que eu falo para os meus pacientes? Se você já está nessa fase de pesar os alimentos, também não é para ser radical ao ponto de ficar carregando balança na bolsa. Se você vai em restaurante, se você vai na casa do seu pai, se você está no trabalho, no restaurante do trabalho, você não precisa disso. Por quê? Se você criar o hábito de pesar o alimento em casa e quando você for consumir, você manter os hábitos que você tem na sua casa fora, então mesmo que sejam alimentos diferentes, você vai saber a quantidade. Você vai ter noção de quando você olhar no prato, se aquela quantidade está a mais ou a menos do que você deveria comer. Então você não precisa ser engessado a esse ponto de ficar carregando a balança, mas se você ficar de casa, se você trabalhar de casa, tá de home office, não vai voltar mais para o escritório, ou se você trabalha só em casa, né, assim, não tem um emprego fora, é dona de casa, literalmente, que é um trabalho também, e tem essa facilidade, tem essa disponibilidade de pesar, pese, tá? Mas também não é para ser neura nesse sentido de ficar carregando balancinha para onde for, certo? Então, assim, são casos e casos. Não precisa, não é uma regra, né? Às vezes a pessoa fala, nossa, Larissa, mas dá muito trabalho ficar pesando. Gente, não dá. Você vai pegar a balancinha, você vai colocar o prato, pega o prato, coloca em cima da balança, zera a balança. Coloca o arroz, a quantidade que você precisa, zera a balança. Coloca a quantidade de feijão, zera a balança. Tudo no próprio prato. Então você não tem que ficar sujando 1000 louças, né? Porque, nossa, cada potinho tem que pesar de uma forma isolada. Não. Então você pode colocar tudo no seu prato e pesar de uma vez. E aí uma outra dúvida que o pessoal sempre tem, Larissa, mas eu peso como? Eu peso o alimento cru ou cozido?
Gente, quando eu monto as dietas para meus pacientes, eu sempre considero o alimento cozido, tá? Então, quando eu vou montar o cardápio, eu coloco lá arroz branco cozido, carne de panela cozida, carne assada. Então, são todos os alimentos já preparados. Se o seu nutricionista pesa todos os alimentos crus, então você tem que pesar tudo antes de levar para a panela, tudo antes de cozinhar, tá? Mas não é muito comum, a maioria dos profissionais acaba colocando o peso do alimento já cozido, preparado, porque se você vai num restaurante, por exemplo, você consegue ter uma noção ali do quanto comer, né? É menos trabalhoso, digamos assim. Então, não fiquem com medo e parem com esse receio de que é difícil e não sejam engessados. Tem casos e casos. Então, se avalie, né? Converse com seu nutricionista se você faz acompanhamento. Se você não faz, não sabe a quantidade de calorias que precisa comer, oriento que você procure um que vai te ajudar demais a ter resultados. E aí você troca uma ideia sobre pesar ou não os alimentos com ele, mas já fica aqui minha opinião. Depende de cada caso, depende da sua rotina também.